Projetar fachadas de casas é sempre um grande desafio para nós arquitetos. Você sabe criar uma família de janela moderna no Revit para melhorar o visual das suas fachadas? Se interessou por esse tema? Então fica comigo até o final. Oi gente, eu sou a Larissa da Vitrine Revit. Nesse vídeo você vai aprender a criar e a parametrizar uma janela moderna no Revit. Deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar essa janela. Bom, aqui no Revit vocês conseguem visualizar a nossa janela finalizada. Olha que interessante, a nossa janela ela tem essa moldura, tá vendo? Esse aspecto de caixote para o lado exterior da edificação. Eu peguei aqui na internet algumas referências, né, desse tipo de janela. Temos essa aplicação aqui. Olha como que fica interessante, fica moderno, fica bonito. Esse aspecto de caixote avançando para o exterior. Uma segunda referência, essa daqui. Só que esse caixote, ele tem uma espessura maior e o caixote está na diagonal. Também fica interessante, mas no nosso caso nós não vamos fazer a diagonal. Uma terceira referência é essa outra, né? Um caixote mais fininho. E aqui nós temos duas folhas, né? Na janela. A nossa janela, ela vai ficar bem parecida com essa daqui, com essa parte de baixo. Só que a nossa moldura é um pouquinho mais grossa, tá? Olha aqui no Revit a nossa janela. Vamos observar as geometrias que compõem a janela. Primeiramente, nós temos o caixote. Estão vendo? Essa moldura. Essa moldura nós vamos criar com varredura na nossa modelagem, tá? Deixa eu esconder essa moldura, tá? Pra gente visualizar internamente. Internamente nós temos uma janela comum, uma janela de correr de duas folhas. Então aqui nós temos essa guarnição, estão vendo? Uma guarnição e temos essa outra guarnição. Opa, essa daqui, tá? Além das duas guarnições, nós temos aqui o painel de vidro, o primeiro e o segundo, tá? Que foi feito com extrusão. Tirando as guarnições e os vidros, eu vou esconder para vocês visualizarem. Temos aqui também essa pecinha vertical no meio, uma outra extrusão. E também eu tenho o caixilho, que é essa peça que foi feita com varredura, que ela corre de fora a fora na minha abertura. O caixilho da nossa janela, tá? Deixa eu retornar com as peças. Então, basicamente, essa daqui é a geometria da nossa janela, tá? Entrando aqui na elevação exterior, a gente consegue visualizar os planos de referência, que são esses elementos tracejados em vermelho. Estão vendo que os planos de referência, eles estão acompanhando a delimitação dessas pecinhas. O nosso caixilho, ele tem 4 centímetros. A nossa guarnição, 2 centímetros de espessura. Então, os nossos planos de referência são esses elementos verticais e horizontais que estão acompanhando a geometria. Eu expliquei sobre isso lá no vídeo de 7 passos para modelar famílias. Se por acaso você não assistiu, é só acessar o vídeo aqui no card, ok? Eu não vou explicar, né, entrar nesses detalhes, então você precisa assistir esse vídeo para entender o que eu vou fazer nesse outro vídeo. Temos aqui os planos de referência na elevação exterior e na planta também nós temos os planos de referência, tá? Olha que interessante, aquela moldura que avança para fora, estão vendo a moldura? Na planta baixa nós temos um plano de referência próprio para ela, que vai representar o tamanho do avanço, ok? Bom, dito isto, vamos entrar aqui, ó, eu vou usar o Revit 2022, família, novo, vamos criar uma família. Para modelar uma janela, eu tenho que trabalhar com um template de janela métrica. Posso modelar uma janela em um outro template de mobiliário métrico? Não. Você tem que utilizar algum desses templates de janela. Vou clicar em janela métrica, abrir. Primeira coisa que nós vamos fazer é alterar as unidades. Digita o N.
Altera aqui em comprimento, nós vamos colocar para metros, 2 casas decimais, tá? Nessa largura, eu vou alterar para 2 metros. Olha que interessante, nesse template de janela, se você entrar no 3D, você consegue visualizar uma parede, estão vendo? Com uma abertura. O que significa isso? Significa que, obrigatoriamente, para você criar uma janela, você precisa de um hospedeiro de parede. E, além disso, você precisa desenvolver a sua janela dentro dessa delimitação da abertura. Nós temos que modelar dentro desse espaço, ok? Outro ponto relevante sobre o template de famílias é que, além de você respeitar essas condições, padrões, né, do template, o Revit, ele vai disponibilizar para vocês alguns parâmetros pré-definidos aqui nos tipos de famílias, como, por exemplo, as dimensões, né? Altura do peitoril, altura, largura, estão vendo? Quando você entra aqui nas vistas, você consegue visualizar a largura, essas outras dimensões, tá? Também aqui na elevação exterior, a gente consegue visualizar esses parâmetros, altura, altura do peitoril. Lá na planta baixa, olha que legal, né? O template, ele vai especificar pra gente qual que é o lado exterior e qual que é o lado interior. Quando nós formos modelar aquela moldura avançando, nós temos que posicionar essa geometria para o lado exterior, ok? Vamos entrar aqui na elevação exterior, alterar para cores consistentes, ok? E nós vamos desenhar os planos de referência. Opa, fiz besteira. Quero arrastar essa cota para cá. Tá? Como que a gente desenha os planos de referência? Vou alterar para linha oculta, TL, para ficar mais grosso, né, esses planos. Criar, plano de referência. Vou desenhar o primeiro aqui. Com uma distância de... Qual que é a distância? 4 centímetros. Tá? Com esse plano selecionado, crio uma cópia com CO. Então, seleciona o plano, digita CO, joga para baixo com 0.02. Ótimo, dá um ESC, digita DI, que é a cota alinhada. Vamos criar cotas fixas, né, de dimensões fixas. Não está entendendo o que eu estou fazendo? Você ainda não assistiu o vídeo, porque eu explico tudo isso lá, tá bom? Vamos selecionar esses dois planos. Com o CTRL, a gente consegue selecionar mais de um elemento na seleção. Seleciona essa cota. Preciso selecionar esse plano? Não, não precisa. Selecionei esses três, entro aqui em espelhar, desenhar eixo. Vou pegar o midpoint da minha abertura, que ele vai mostrar esse triângulo. E pronto, ele vai espelhar aqui para baixo. Ok. Seleciona esse plano, digita CO, joga para a direita com 0.04, para a direita novamente com 0.02, digita DI, trava esses cadeados, seleciona esses dois, não seleciona esse. Por que você não vai pegar esse, Larissa? Porque eu vou espelhar para o outro lado e do outro lado já tem esse plano aqui, então não precisa. Seleciona o mirror, pega aqui esse plano do meio e espelhou para o outro lado. Ótimo. Digita RP, cria um plano aqui no meio. Esse plano vai ter uma distância de 2 centímetros. Opa, 2 centímetros, tá? E aí você vai selecionar ele, MM, vai espelhar para esse outro lado, digita DI. Aí você cria essa cota fixa. Não é difícil, gente, é muita repetição, né? Bom, fizemos esses planos, ok? Vamos entrar na planta de piso, nível de referência. Alterar para linha oculta. Digita RP, cria um plano aqui, ó, no sentido horizontal, com uma distância de quanto? 0,2, tá? Com esse plano selecionado, MM vai espelhar para baixo. Faz uma cota aqui, trava esses cadeados. Beleza, vamos criar aquele plano de referência do avanço da moldura. Não se esqueça dele. Digita DI,
seleciona esse plano. Aqui na face da parede, você vai dar um tab em cima da face e ele vai identificar o plano de referência dessa face. Seleciona essa cota, cria o parâmetro de tamanho do avanço. É o tamanho do avanço. Ótimo. Bom, criamos os nossos planos de referência. Agora nós vamos modelar aquela moldura que está avançando para fora. Essa moldura nós vamos fazer com varredura, tá? Então, como que vai funcionar? Você vai entrar aqui na elevação exterior, em criar varredura, ó. Quando você coloca o cursor do mouse em cima, ele vai carregar o vídeo. Olha que interessante. Na varredura, você cria um caminho e uma seção 2D. Essa seção 2D vai percorrer o caminho. Ó, desenhando o caminho, desenhou, finalizou, desenhou a seção, pronto, percorreu a seção. Então, vamos fazer isso na nossa moldura. Clica aqui em varredura, caminho do croquis, seleciona o retângulo. Qual que é o caminho? Esse retângulo, ele não pegou o retângulo. O caminho será esse retângulo aqui, tá? Vamos alinhar esse retângulo nos seus planos correspondentes, que são, quais são os planos aqui? No AL, né, para você alinhar, esse com esse, trava, esse com esse com esse aqui e esse com esse aqui. Desenhamos o caminho, vamos finalizar o caminho. Então, vendo essa bolinha vermelha? Ó, você desenhou aqui o caminho e tem uma bolinha vermelha. É a bolinha da seção. Então, você vai selecionar o perfil, editar o perfil, entra na elevação direita, que eu acho que vai ficar mais fácil. Você tem que visualizar essa bolinha. Bom, com essa bolinha sendo visualizada, tá vendo que ela tá aqui em cima, na parte superior da abertura? Tem até uma cruz aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse retângulo. Qual que é o lado exterior? Esse daqui. Então, a seção daquela moldura, ela vai ficar posicionada aqui, ó. Vamos alinhar esse com esse com esse aqui. E aí, como que você pega o plano aqui da face? Pega aqui embaixo, clica aqui e trava o cadeado. Vamos finalizar a seção. Bom, criamos o caminho, criamos a seção que vai percorrer esse caminho. Na terceira finalização, ele vai concluir o comando. Concluiu, desenhou a sua moldura. Clica na moldura, em propriedades em material, aqui nesse retângulo, nós vamos criar um parâmetro de material. Também eu já expliquei sobre isso no vídeo que eu indiquei. Material, moldura, né? Então, eu estou passando de uma forma mais acelerada. Desenhamos aqui o material da moldura. E o caixilho? Lembra do caixilho? O caixilho interno, que é esse aqui, ó, que vai correr de fora a fora. Como que a gente vai criar no Revit? Da mesma forma que nós criamos esse aqui. Só que a seção, ela vai ficar posicionada aqui dentro, entenderam? Entra aqui na elevação exterior. Deixa eu ativar as linhas grossas, criar, varredura. E eu vou acelerar, porque vocês já entenderam como que faz esse processo. Finalizou o caminho, vamos editar o perfil entrando na elevação direita. Bom, aqui que tá a diferença do outro, né? A seção desse caixilho, ela vai ficar dentro, né, da parede. Então, você vai alinhar, né, da mesma forma que você fez lá na moldura, tá bom? E aí, você vai pegar o plano da face, tá? E aqui também, ó, plano da face. Vai finalizar essa seção em propriedades. Peraí, antes da gente parametrizar o material, olha como que ficou no 3D. O caminho, a seção que vai percorrer. Então, finalizou. Com a varredura finalizada e selecionada, entra em propriedades, material. Aí você vai criar
aqui o material do caixilho, certo? Pronto, criamos essa moldura de fora, o caixilho de dentro, beleza. Aqui em tipos de famílias, o que você vai fazer? Você vai colocar o material do caixilho. Clica aqui em por categoria, nesses 3 pontinhos. Qual que vai ser o material que a gente vai colocar? Eu vou criar um novo material, que será um aço cinza. Tô fazendo assim, tá? Sem pensar muito. Então, eu vou colocar esse cinza 62, 62, 62. Você pode adicionar na sua paleta de cores. Aqui em gráficos, utilizar aparência. Ok, ok. E no material da moldura, que é aquela moldura que avança para fora, eu vou procurar aqui em materiais A e C. Deixa eu escrever aqui, ó. Madeira. Ó, vou colocar esse amendoeira. Jogo para cima, tá? Nessa setinha. Utilizar a aparência de renderização. Aplicar. Ok. Mas eu achei que ficou meio ruim, viu? Essa cor aqui, não gostei não. Vou deixar um pouco mais marrom. Pra não ficar tão zoado assim, né? Porque ficou escuro. Olha só, agora já saltou nos meus olhos. Eu já consigo visualizar a moldura, já consigo visualizar o caixilho, tá? Vamos testar aqui nos tipos de famílias. Largura 3, altura, põe um 2 aqui. Vamos ver se ele vai trabalhar certinho. Trabalhou certinho. Maravilhoso, tá funcionando. Bom, fizemos essas 2 estruturas. Agora nós vamos entrar aqui na elevação exterior, tá? Com o TL desligado, nós vamos modelar as guarnições, né? As guarnições são essas pecinhas aqui, ó. Essa aqui, essa outra, tá? Então, vamos entrar aqui, criar, varredura, caminho. Eu vou acelerar, tá bom? Olha só, aqui toma muito cuidado, ó. Você vai ter que pegar, toma muito cuidado na seção da sua guarnição. Ela tem que estar posicionada aqui, ó. Estão vendo? Aqui. Vou finalizar. No 3D, ó, temos a seção, temos o caminho, finalizou. Tá bom? Entra aqui novamente e vai repetir esse procedimento. Vou acelerar. Olha só, aonde que a gente vai desenhar a seção desse outro lado, né? Como é uma janela de correr, para não bater uma na outra, se você já desenhou desse lado da direita, essa daqui você vai posicionar do lado da esquerda. Tá? Seleciona aqui o plano de referência da face. Opa! Perdi a referência. Finaliza, entra no 3D, finalizar a varredura como um todo. E aí ele já criou essas 2 guarnições, tá? Seleciona a primeira, seleciona a segunda. E em propriedades nós vamos aplicar um material aqui em por categoria, que chama material caixilho, tá certo? Entra aqui na planta de piso. Vem aqui em criar e nós vamos criar aquela pecinha vertical que fica aqui atrás, que depois eu vou dar um join, essa pecinha.
Então, entra aqui na planta, aí você vai entrar em extrusão, retângulo, faz um retângulo aqui, né? Mais ou menos aqui, digita L, pega esse plano, pega aqui, pega o plano de referência da face, então dá um tab aqui, trava, e aí você seleciona aqui com o tab o plano do meio, ok? Em propriedades, já coloca aqui o material do caixilho. Entra no 3D, aonde que tá essa pecinha? Tá aqui embaixo, né? Lá na China. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar na elevação exterior. Ó, ela tá aparecendo aqui embaixo. Deixa eu alterar para cores consistentes. Ó, você consegue visualizar. A L, seleciona o segundo plano aqui, ó, desse conjuntinho de 3, seleciona no topo, trava o cadeado. Aqui também, ó, o segundo desse conjuntinho de 3, trava aqui. No 3D, o que você vai fazer? Aonde que tá a pecinha? Tá aqui, ó. Tá? Ela tá aqui. Aí você vai dar um join, unir. Clica aqui, clica nessa outra. Uniu, tá? E agora, o que você tem que fazer? Entrar na elevação exterior e você vai modelar a extrusão dos vidros. Na verdade, é melhor você modelar em planta de piso, tá? Então, aqui na planta de piso, você vai posicionar a sua extrusão em criar extrusão, não é mais varredura. Clica aqui no retângulo, desenha um retângulo mais ou menos aqui. Ó, vou alterar a minha escala 1:10. Digita AL, aí você pega aqui com Tab o plano do meio, seleciona esse terceiro, tá? Para não entrar na sua guarnição. Esse aqui, ó, tá vendo? Clica aqui nesse, beleza. Pega o retângulo de novo, a gente vai fazer 2 extrusões diretamente aqui. Com a L, você vai travar aqui. Vai travar aqui. Pega o plano do meio, dá um tab. Não pegou. Ó, tab, 2 tabs. Tá? Em propriedades, você vai entrar no material e você vai criar um material com o nome de material translúcido. Dá um ok. Finalizou. Novamente no 3D, o que vai acontecer? Vai aparecer lá no chão. Ó, lá embaixo. Arrasta esses controles para você visualizar aqui no exterior. Aí você vai dar um AL e posicionar o seu vidro aqui, ó, entre esse plano. Clica aqui no topo. E entre esse outro plano aqui, clica aqui no topo. Bom, então já tá aqui, né, posicionada, mas o material tá estranho, né? Entra em tipos de famílias. Entra aqui, material translúcido, que tá como aço cinza, né? Escreve vidro, pesquisou. Seleciona o vidro, usar a aparência de renderização. Dá um ok e pronto. O vidro já tá aqui bonitinho, tá vendo? Na elevação exterior, você pode incrementar a sua família colocando simbologias, né, de abertura da janela de correr. Entrando aqui, ó, anotar, linha simbólica. Aí você vai desenhar aqui, ó, uma setinha, tá? É só para simular a ideia. Você clica nela, espelhei para o outro lado com o MM. Ó, então esse aqui é o sentido de abertura. Eu chutei, eu não sei se realmente é desse lado, tá? É assim que você faz essa simbologia. Mas, antes da gente finalizar, vem a prova final. Qual que é a prova final? Testar as dimensões dos parâmetros. É aqui que o bicho pega, tá? Então, olha só, 2 e 3. Ah, olha que lindo, cresceu. Maravilhoso. Ah, e o avanço? Vamos colocar um avanço bem zoado, ó. Colocar aqui 4 metros, lá longe. Olha, com 2.
tá? Vamos deixar com 50 centímetros, que eu acho que vai ficar interessante, tá? E esse avanço dessa moldura também é interessante porque acaba controlando a incidência solar. Não chega a ser um brise, mas ajuda, né? Gera uma sombra aqui, um ângulo. Então é interessante também você pensar nesses elementos como uma forma de conforto térmico, né? Não pensar apenas no design, né? Pensar também na sua funcionalidade. Mas enfim, é isso. O que você vai fazer? Você vai salvar a família e aí você já consegue criar fachadas extremamente criativas, tá? Eu tava até acompanhando aqui no Pinterest. Tem muita fachada interessante que o pessoal trabalha, né, com essas composições desse tipo de fachada, esses caixotes. Olha que interessante isso aqui, né? Você vai trabalhando essas composições e fica uma fachada muito criativa, muito moderna. E além disso, o que você pode fazer também? Você pode trabalhar com as cores, né? Se você quer uma fachada mais divertida, mais colorida, tem muitas fachadas assim. Aí você pode ir trabalhando e criando essas composições visuais. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, tá? Isso é muito importante para mim, para eu continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Muito obrigada e nos vemos na próxima!